Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para essa manhã, acerca do que Deus tem nos direcionado, e colocado sobre o nosso coração. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, e nós se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pai, nós, mais uma vez, só temos motivos que te agradecer e te louvar. Senhor, tu tens total liberdade em nossas vidas, para edificar, para falar. Tu tens total liberdade agora, Senhor. Abre o nosso entendimento com revelação à tua palavra. Abre os nossos olhos, Pai. Fala, Senhor, a nós, ó Deus, porque não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem proposto no seu coração para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai virar para o seu irmão agora e vai falar para ele assim: olha, vamos trocar uma ideia aqui enquanto o pastor toma uma água. Obrigado. Amém. Queridos, nós lemos aqui um texto de Hebreus, aonde é falado sobre Moisés e é falado sobre Jesus, Muito interessante. E algumas coisas, eu quero a gente ver algumas coisas sobre isso. Mas, lembra domingo passado,
quando nós fizemos um gráfico da eternidade, começando na eternidade passada e terminando na eternidade futura, e aí nós vimos ali a queda de Lúcifer, a formação, a criação de céus e terra, a criação do homem, a queda do homem, né? Depois nós vimos a confusão na linguagem, aí nós chegamos em Cristo Jesus, né? Você está lembrado disso? Então, pega mais ou menos esse gráfico, né? Essa linha que nós vimos no domingo passado, e eu quero trazer algumas coisas, acrescentar a você algumas coisas importantes no nosso conhecimento. Primeiro, Adão, depois que foi expulso do jardim do Éden, Adão, ele viveu antes da lei. Certo? Se você estudar a palavra de Deus, Deus não deu a lei ali no começo, não. Adão viveu antes da lei. E ele desobedeceu o mandamento de Deus, porque Deus havia dado o mandamento de não se tocar naquela árvore, não se comer do fruto daquela árvore. Ele desobedeceu o mandamento e por isso ele foi colocado para fora. Mas não havia lei. Agora, Abraão, vamos caminhar um pouquinho mais, né? Depois de Adão, Noé, tal, mas vamos até Abraão. Abraão também, ele viveu antes da lei, porque Deus também não havia dado lei até então. Depois você pode estudar o Velho Testamento, quem sabe antes do almoço, né? Você pode sentar com os filhos ao redor da mesa e ler ali Gênesis, Êxodo, você vai ver que Abraão também, ele viveu antes da lei. E olha só que coisa interessante. Pela fé, ele obedeceu ao Senhor, e a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Abraão. Gente, Abraão viveu um tempo assim, muito, mas muito especial com Deus. Abraão viveu um tempo de relacionamento olho no olho. Com Deus. Com Deus. Para pensar, né? Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos chegar em Moisés. Você já tem aquela figura de Moisés, né? Aquele cara enrustido, complicado. E Moisés pisou na bola. Mas eu vou te dizer uma coisa. Moisés teve um relacionamento olho no olho com Deus. Se você for à palavra de Deus, você vai ver lá que quando Deus chamou ao Monte Sinai, era para o povo subir. Depois você pode ler lá, mas o povo falou para Moisés: Moisés, sobe você, nós não somos, não dá, não, nós não, né? E Moisés, ele subiu, e Deus se apresenta face a face com ele, Deus fala face a face. Moisés estava num nível de relacionamento com Deus, subiu. Agora o que a gente pode ver ali naquele quadro é que um povo escolheu um outro nível de relacionamento e ficou no pé do morro. Não subiu. Não subiu. Aí o que acontece? Deus, ele traz para Moisés as leis. Deus dá para Moisés as leis, depois você pode ler e estudar lá, você vai ver o que acontece, tá? Tanto é que Moisés ele também é conhecido como legislador, porque ele trouxe, Deus deu as leis para ele, e Moisés trouxe, Deus escreveu em pedras as leis, e ele traz. Depois você pode pegar ali, tinha até anotado alguns capítulos, né? Mas de Êxodo, em que você vai ver as leis, os 10 mandamentos, e tudo que Deus traz. A lei que Deus trouxe para Moisés era um instrumento, presta atenção, um instrumento, nós já vimos domingo passado sobre a lei, né? A lei, ela reforça a condenação, e a lei, ela mostra a impossibilidade, porque Deus deu a lei para Moisés trazer aquele povo que estava lá embaixo, um instrumento para mostrar que o homem, ele precisa de algo para subir à presença do Senhor. A lei foi só um instrumento.
nós vimos que ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. E ele pagou o preço. Então, o que Deus trouxe ali era um instrumento para que o homem ele pudesse parar e refletir e ver a necessidade de eu quero subir à presença de Deus, mas há necessidade de um acesso à presença de Deus. E o homem, ele ficou parado na lei, montou todo um esquema em cima da lei, um esquema de cobrar, mas não viver, e viver uma falsa aparência. Mas Moisés, queridos, ele, apesar de ter trazido a lei, ele tinha um relacionamento olho no olho com Jesus, com o Pai. Olha que coisa interessante. Numa mesma situação, vida do povo, um tem relacionamento direto com o Pai. O outro fica tentando, através de leis, se provar que ele pode chegar ao Pai. Mas chegou coisa nenhuma. Aí nós já citamos, mas a gente vai até Jesus. E Jesus, nós vimos aqui em Hebreus capítulo 3, o versículo 6. Cristo, porém, Filho de Deus. Filho de Deus. 100% homem veio, 100% Deus. Tiago capítulo 4 diz que há um só juiz e legislador, aquele que pode julgar e salvar. Cristo Jesus. Ele também foi legislador. Ele também foi legislador. Agora, a minha pergunta é, ele foi legislador de qual legislação? Você nunca parou para pensar? Lendo o CT, depois você vai lá, Tiago capítulo 4, você vai ver a palavra de Deus trazendo isso. Jesus, ele foi legislador. Agora, qual é a legislação? Qual é a legislação? Você não parou para pensar? Gente, nós tivemos nessa manhã um tempo de adoração, de louvor, uma manifestação tão especial, tão gostosa, da alegria, da adoração, da contemplação do Senhor. E nós cantamos tantos cânticos, declaramos, você declarou, e você não sabe o que você declarou. Porque qual foi a legislação que Cristo Jesus trouxe para nós? Qual foi? A graça, fomos salvos, a liberdade, fomos justificados por Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há. E a gente não sabe, a gente canta, mas a gente não sabe. É verdade, queridos, eu estou dentro desse pacote. Mas você consegue entender a nossa realidade, que a presença do Pai em nós quer romper nessa hora? Nós precisamos sair deste lugar de um comodismo ignorante. Porque todas as coisas foram rompidas. A legislação de Cristo Jesus não foram leis. Não faça, não pegue, não toque. A legislação de Cristo Jesus foi nenhuma condenação. Né? Uau! Amado, você percebe como Cristo Jesus, por isso que esse texto de Hebreus que nós lemos, que fala que Cristo Jesus, ele é digno de maior glória e maior honra do que Moisés. Mas muitas vezes no frigir dos ovos do dia, nós procuramos voltar para Moisés e ficar vendo as leis de Moisés. E esquecemos do que Cristo Jesus trouxe. A legislação que ele trouxe sobre nós. Nós vivemos a nova aliança.
nova aliança, a nova legislação em Cristo Jesus. Sabe, amados, nós não estamos vendo e vivendo mais milagres e sobrenatural de Deus nos dias de hoje, porque nós nos relacionamos com Deus não como filhos, olho no olho, mas como pecadores. Sou um pecador. Ai, eu preciso me santificar, eu preciso me purificar, eu preciso fazer, eu preciso ler. Mas espera lá, qual é a nova legislação? Eu não estou dizendo que agora nós não vamos buscar mais ao Senhor, não vamos orar, não vamos ler a palavra de Deus, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Até nós lemos aqui, agora há pouco, esqueci o texto, eu sei que é o capítulo 2, esqueci o livro, Efésios, capítulo 2, falando exatamente acerca disso. Porque quando nós vivíamos na inclinação da carne, nós fazíamos. E ali o texto está chamando a nossa atenção. Ou seja, esse texto não está vindo de encontro à nova legislação. Não, a nova legislação não fala de comportamento, fala de natureza. Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho uma nova natureza. Então eu não ando mais na inclinação da carne. Dá para entender, querido? Dá para entender que eu não estou pregando, agora vamos esquecer a Bíblia. De jeito algum. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Nós é que precisamos permitir que o Senhor abra o nosso entendimento. E nós, olha só que coisa interessante, assim como nós vimos o povo na época de Moisés tendo relacionamento olho com olho, e o povo precisando de leis, isso não te lembra algum momento? Isso não traz para você algum momento que nós estamos vivendo hoje? Que o Senhor está pedindo relacionamento olho no olho, e a gente quer voltar para a lei. Qual que é? O que faz? O que não faz? O que eu posso? O que eu não posso? Eu sou assim, olha, não tem jeito para mim. Por isso, amados, sabe, é uma revelação que o Espírito Santo tem que trazer à nossa vida. Mas o desejar esta revelação, aí sim isso é papel nosso. Porque se nós não desejamos, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 3, como esse povo, qual o povo que não entrou na promessa? Qual o povo que não viveu? O povo que caiu no deserto. Por quê? Incredulidade. Uau! Uau! Incredulidade. Incredulidade. Amados, esse texto de Hebreus, ele deixa tão claro. Eu montei um quadrozinho, bem pequeno, não deu tempo de fazer projeção, né? Mas na próxima vez a gente traz. Se você colocar de um lado Moisés e do outro lado Jesus, você vai ver. Moisés foi libertador? Foi. Jesus também. Jesus eu acrescentaria um pouquinho mais. Foi libertador e salvador também, né? Ele não só libertou, mas ele salva, né? Moisés foi um mediador. Depois você pode ver Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19. A palavra de Deus traz ali. Moisés era o mediador entre Iavé e o povo. Lembra quando contei que o povo não quis subir? Exatamente. Moisés aí passou a ser um mediador. E Cristo Jesus, 1 Timóteo, capítulo 2, a palavra de Deus diz, Ele é o mediador. Ele é o nosso mediador. Uau! A posição de redenção, tá, era prefigurada em Moisés com relação a Cristo Jesus. Tá? Moisés prefigurava essa posição de redenção, ou seja, de libertação e salvação. Moisés prefigurava, certo? E quem foi o Redentor e o Salvador? Jesus. Está vendo que interessante? Né? Olha só que coisa linda. O primeiro a receber, escrever
e ensinar a revelação do Senhor, sabe quem foi? Moisés. Moisés. Ele foi o primeiro a receber a revelação. Ele subiu, começou a falar com Deus olho no olho. Deus trouxe a revelação, trouxe a lei, trouxe a palavra para ele. Ele foi o primeiro a escrever e a ensinar a revelação. Agora, vamos ver Jesus? João, capítulo 1, verso 1, 2, 3. Ele é a verdadeira revelação, ele é o verbo vivo que está, né, conosco. Agora, uma coisa interessante, não deu tempo de estudar, querido, não deu tempo. Mas isso aqui já está nos meus desafios de estudo. Moisés era descendente da tribo de Levi. Levi. A tribo de Levi foi separada por Deus depois, né? Você vai ver, para cuidarem das coisas de Deus. Eles que cuidavam do tabernáculo, montar e desmontar. Eles da tribo deles é que saíam os sacerdotes para ministrarem a presença do Senhor, né? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então você vai pensar assim, Jesus também é da tribo de Levi. Engano seu. Porque Jesus é de qual tribo? De Judá. Jesus é da tribo de Judá. Agora, alguma coisa interessante tem aqui. Por quê? Porque olha só. A tribo de Levi levantava sacerdotes, e Moisés foi um sacerdote. Agora, quando nós entramos para o Novo Testamento, quando nós passamos pela cruz de Cristo, depois você pode ler Hebreus mesmo, mas Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2. O Senhor Jesus, Jesus Cristo, nos fez reis, o reino, e sacerdotes. Jesus Cristo nos fez. Agora, vamos pegar Jesus e a tribo de Judá. A tribo de Judá também foi colocada, levantada por Deus como a tribo do louvor, da adoração, principalmente com Davi. Davi usou muito. A tribo do louvor e da adoração. É interessante que a palavra de Deus no Salmo capítulo 22, a palavra de Deus diz que Deus é entronizado aonde? No meio dos louvores. Então Jesus não podia vir de outra tribo. Não podia vir de outra tribo. No meio dos louvores. Porque Jesus foi o sumo sacerdote. Hebreus mesmo diz, Apocalipse também, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote. É aquele, como nós lemos aqui nesse texto também, que se assenta ao lado do Pai, olho no olho. Relacionamento olho no olho. Agora, queridos, eu montei esse quadrinho, falei dessas coisas. Por quê? Para nós vermos aonde nós estamos. Qual é a legislação que está sobre nós? Qual é a nova legislação? Qual é a legislação que nós vivemos? A nova aliança, a nova legislação em Cristo Jesus. O Senhor nos chama para relacionamento, para olho no olho, para andar com Ele, para estar assentado ao lado do Pai em Cristo Jesus. Querido, você pode por um instante confrontar os teus pensamentos, o teu estilo e forma de vida com a realidade da nova aliança que Cristo Jesus tem trazido a nós. Eu entrei em crise, queridos. Eu entrei em crise. Confesso para você que um pouquinho de crise ainda estou. Mas é bom a crise. Ou a gente afunda de uma vez, ou a gente sai correndo atrás para buscar, né, sair do prejuízo.
E você sabe que o Senhor gosta de, né, mexer com a gente com isso. Porque o Senhor, o desejo do Senhor é relacionamento olho no olho, com você, comigo, com cada um de nós. Não é relacionamento imputado por leis, por proibições, mas é um relacionamento imputado por amor. 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 Nós íamos conversando no carro, o Gabriel veio conosco, e a gente vinha falando sobre exatamente isso, essa questão do amor. O amor, ele lança fora todo o medo. Você não vê, depois da cruz de Cristo, a palavra se referindo tanto à questão do temor a Deus, mas você vê a palavra se referindo muitas vezes ao amor. Porque o amor, ele rompe, ele quebra, e o amor, ele está envolvido também com honra, com exaltação. E se você for ver o temor, não fica longe disso. O temor não é ter medo do Senhor. Não, de jeito nenhum. Mas você consegue entender uma nova legislação acerca de amar. Amar. Foi o que Jesus disse. Qual que era o primeiro mandamento? Amará o Senhor teu Deus. E o segundo mandamento, qual foi que o Senhor Jesus deixou para nós? Amar uns aos outros. Amor. Amor. Como nós honramos e tememos ao Senhor. Nós honramos e tememos ao Senhor amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo. É uma nova legislação. É uma nova legislação. Mas a pergunta é, aonde nós estamos? E com o que nós queremos ficar e continuar a dirigir o nosso viver? Eu teria algumas coisas mais para colocar, mas eu não quero passar no tempo por causa das crianças. Eu não sei quem que poderia me dar um toque do horário, que eu não sei qual que é o horário que as crianças vão subir. Ninguém sabe também. Então, vamos embora. A hora que elas aparecerem, a gente para. Não, estou brincando. Já vai ser visto. Mas, olha só, queridos. Deixa eu trazer uma coisa em cima disso que nós estamos falando e acerca do nosso viver. João capítulo 8, é um texto muito conhecido, 8:32. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Esse é um texto que eu acredito que você já deva ter usado, declarado várias vezes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos um rápido entendimento de quem é a verdade, não é? Nós temos um rápido entendimento aqui de que a verdade é Cristo Jesus, certo? Cristo Jesus, ok. Então, conhecereis Cristo Jesus, e Cristo Jesus vos libertará. Gente, que nova aliança! Você começa a perceber que o conhecer a Cristo Jesus é Deus falando assim, ó, tem relacionamento olho no olho. Olho no olho. Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele vai nos trazer uma nova natureza. Nós já lemos isso, conhecemos isso de longa data, né? A nova natureza. E isso vai nos libertar. Libertar. Agora, olha só que tremendo. Se a gente pega a oração, 10 minutos. Se a gente pega a oração de João 17:17, Jesus falando com o Pai, ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, né? E ele, no versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Com quem você vai ficar? Com Moisés?
legislador e o povo daquela época, ou com a nova aliança de Cristo Jesus. Sabe, queridos, nós por muito tempo pensamos que o santificar era resultado de esforço pessoal nosso. Ou seja, eu não posso fazer, eu não posso tocar, eu não posso isso, eu não posso aquele outro. E nós colocávamos limites para o nosso viver por causa do santificar. Amém, querido? O Senhor conhece o nosso coração. Mas o que eu estou chamando a atenção é o que Deus está trazendo para as nossas vidas, em termos de revelação, do que Ele traz no Evangelho de Cristo Jesus. O santificar-se não é fruto de esforço, é fruto de relacionamento olho no olho com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Você consegue juntar, assimilar a ideia de como tudo está ligado? Começa a pegar a palavra do Senhor. E esse texto de Hebreus que nós lemos, ele é tão claro, ele deixa tão claro para nós: um povo não gozou da promessa por causa de incredulidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Debaixo da lei, o povo tinha promessa. Por quê? Nós vimos aqui, Deus falou com o povo: sai do Egito e entra na terra prometida, na terra abençoada que manda leite e mel. Promessa, promessa. Agora, o povo na nova aliança, na nova legislação, o que ele tem? Ele tem herança. Ele não tem promessa mais. Ele tem herança. Uau! Com quem que nós vamos ficar? Aonde nós vamos parar? Dá para entender, querido? Dá para entender? Dá para entender da gente celebrar que nenhuma condenação mais há? Dá para entender? Amado, é o Espírito do Senhor que fala, que faz isso em nós. E o que eu quero te estimular, meu querido: entra em crise, tudo bem, não tem problema. Mas, por favor, não fica abraçado com a crise. Vamos fazer aqui um trocadilho, né? Aproveitando a crise, mergulhe em Cristo. Aproveitando a crise, mergulhe em Cristo. Senhor, abre o meu entendimento, meu coração. Não permita meu coração andar pela incredulidade, pela dureza. Amado, Deus está fazendo uma coisa tão linda nesses dias. Deus tem feito uma coisa tão maravilhosa na nossa nação, na nação brasileira. Deus tem vindo com graça, com favor. Deus tem derramado uma chuva abundante acerca do Evangelho, acerca da revelação da palavra de Deus, de Cristo Jesus. O que nós vamos fazer como vidas pessoais? Cristo está trazendo algo para a tua vida. O Espírito do Senhor está falando com o teu coração. O que você vai fazer? Sabe, amado, esse retrato do povo no deserto é um retrato pesado, mas é um retrato que, se nós observarmos na humanidade, como isso se repete. Porque quando o homem, ele se fecha para a revelação do Senhor, ele se fecha para ouvir da parte do Senhor, ele caminha em incredulidade, ele se fecha a qualquer direção. E eu vou dizer uma coisa mais: não vai deixar de ser abençoado. Aquele povo que ficou no deserto foi alimentado, teve água, teve sombra. Mas olha a qualidade de vida daquele povo no deserto. De tudo murmurava, de tudo se queixava. Até quando Moisés subiu para ter um olho a olho com Deus, eles fizeram um outro bezerro, um outro Deus, idolatria. Ai, meu querido,
O meu coração é para que nós não fiquemos fora do mover de Deus nessa hora, sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa nação, do planeta Terra, mas que possamos estar maleáveis nas mãos do Rei para tudo aquilo que Ele está trazendo para essa hora. Que a tremenda graça abundante do Senhor sejam sobre cada um de nós, trazendo da revelação e do entendimento da parte do Senhor. Se você tiver dúvidas, que eu sei que às vezes, né, pode aparecer dúvidas nessa crise, nesse momento. Se você tiver dúvidas, em primeiro lugar, por favor, não me procure. Derrama o teu coração um bom tempo diante do Pai, diante de Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo. Depois, se ainda permanecer dúvida, vamos conversar. Eu estou inteiramente à disposição. Mas eu sei que Deus está fazendo algo novo em todos nós. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor.